Intimidade com Deus sem fronteiras. A oração como um diálogo profundo com o Criador. Queridos, a vida cristã não se baseia em regras rígidas e mecânicas, mas em um relacionamento íntimo e genuíno com Deus. Jesus nos chama para a liberdade, para o adorá-lo em espírito e em verdade. Entretanto, muitos cristãos ainda se prendem à disciplina espiritual como um fardo, esquecendo-se do coração do Evangelho, uma comunhão viva e dinâmica com Deus. Nesse conteúdo exploraremos como desenvolver essa intimidade sem fronteiras e como entender que a oração não é um ritual, mas um diálogo contínuo com o Pai. E a base desse relacionamento está na presença do Espírito Santo de Deus, que habita em nós e nos guia. A solitude também desempenha um papel essencial nesse processo, pois nos faz estar plenamente atentos à voz de Deus. Então, sejam bem-vindos ao programa do Interior ao Sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã, trabalho com terapia existencial, ciência e fé na perspectiva da teologia cristã. Vem comigo para mais essa esplêndida jornada. E o nosso ponto de partida está em Efésios 6:8, quando Paulo diz para nós orarmos o tempo todo no Espírito, orarmos em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, para nós estarmos atentos e perseverarmos na oração por todos os santos. Mas eu quero pegar aqui a primeira parte desse versículo, que é para orarmos o tempo todo, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente e estando atentos e perseverarmos. Essa passagem revela o segredo da nossa conexão com Deus. A oração constante no Espírito. E o que significa orar no Espírito? Você já parou para se perguntar isso? Como orar no Espírito? O que significa orar no Espírito? Como cultivar essa intimidade sem ser um peso ou um mero dever religioso? A oração no Espírito é um chamado para a comunhão contínua. Orar no Espírito significa estar em sintonia com o Espírito Santo, permitindo que Ele conduza a nossa vida através da oração, conduza a nossa vida espiritual. E através da oração e da vida espiritual, conduza e nos guie para todas as áreas da nossa vida. E isso vai além de palavras decoradas ou fórmulas religiosas, de um conhecimento profundo teológico da Bíblia, mas é uma entrega. É uma entrega e consciência da presença de Deus em nós. Eu quero te dizer que o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa divina que habita em nosso espírito. E ele fala na nossa consciência, nos guia e nos transforma quando compartilhamos a ele todos os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas intenções. E quando entendemos essa realidade,
a nossa oração se torna natural e espontânea. Um verdadeiro diálogo com o nosso melhor amigo e confidente. Você consegue discernir a voz do Espírito Santo? Então, como discernir a voz do Espírito Santo? Conhecendo a palavra de Deus, o Espírito nunca contradiz a Bíblia, as suas Escrituras. E quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais reconhecemos a sua voz. Ter sensibilidade ao Espírito. À medida que nos rendemos à sua direção, Ele nos ensina a perceber suas impressões em nossa consciência, através da obediência e prática. Quando obedecemos à direção do Espírito, mais clara se torna a sua voz em nossa vida. Queridos, a solitude é o caminho para construirmos uma intimidade profunda com Deus. A solitude é essencial para a conexão real com Deus. Diferente do isolamento que nos afasta, a solitude nos aproxima do nosso Pai Criador, nos permitindo prestar atenção, estar atentos aos movimentos internos que Deus gera em nós. Nós temos um grande exemplo, Jesus. O próprio Jesus buscava esses momentos de solitude, momentos a sós com o Pai. E esse tempo de solitude permitia que Jesus recarregasse suas forças, ouvisse a voz do Pai e se fortalecesse espiritualmente. E por que a solitude é tão importante? Para desintoxicar a nossa mente e o nosso coração. Porque o mundo nos bombardeia de muitas informações e preocupações. E na solitude, nós silenciamos essas vozes para ouvir apenas a voz de Deus. A solitude também é importante para o autoconhecimento e transformação. Ao nos voltarmos para dentro, percebemos as nossas reais motivações e áreas que precisam ser rendidas a Deus. A solitude cultiva a fé genuína. Quando estamos sozinhos com Deus, sem a necessidade de impressionar ninguém, a nossa fé se torna uma fé verdadeira e profunda. A adoração em espírito e em verdade é proveniente de uma intimidade sem fronteiras. Jesus disse em João 4, de 23 a 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os que assim o adorem. E adorar a Deus em espírito e em verdade não significa que essa adoração ela está limitada a locais, formas ou tradições. Mas essa adoração ela brota de um coração quebrantado, humilde e contrito. Como viver a adoração a Deus sem fronteiras? Cultivando um coração sensível a Ele. Porque Deus, Ele não busca performances, mas sim autenticidade. Mantendo uma vida de oração contínua, orar sem cessar. Orar sem cessar não significa repetir palavras, mas viver em consciência da presença de Deus em todo momento e sendo guiado pelo Espírito Santo. A verdadeira intimidade vem
quando nos rendemos completamente à direção do Espírito Santo. Esse caminho que eu te apresentei, que eu estou te apresentando, é um caminho para você aprender a desenvolver essa intimidade profunda, sem fronteiras com Deus. Porque eu aprendi esse caminho. E cada vez mais que eu me permito viver esse caminho, eu vejo o quanto surte efeito em mim e na minha vida, nas relações, em todas as áreas da minha vida. Então, tudo que eu trago aqui para você, nesses conteúdos, são experiências que eu vivi, experiências que eu vivo, associados com o conhecimento técnico que eu tenho como trainer, psicanalista e educadora cristã. E eu senti essa necessidade de compartilhar com você sobre a oração no Espírito, a oração sem cessar no Espírito Santo de Deus que habita em nós, habita no nosso espírito. Por quê? Porque dos 100% dos meus pacientes, 99% são cristãos. E eu vejo algo muito comum entre eles, na maioria deles, desses 99%, uma dificuldade por uma visão cultural que lhes é ensinado acerca do Evangelho de Cristo, acerca de Jesus Cristo, onde eles vêm com muito sentimento de culpa, com um peso muito grande, carregando uma vida cristã como um fardo e sentindo culpa por isso. Onde muitos chegam aqui necessitando de cura emocional por tantas dores, por um histórico de vida composto por traumas, rejeições, que desenvolveram complexos, baixa autoestima, uma falta de identidade, não sabem realmente quem são, não conseguem absorver o amor ágape de Deus, não conseguem absorver e receber a paternidade de Deus, a graça dada por Deus, um favor imerecido através da cruz, do sacrifício de Cristo na cruz. Não conseguem ter a revelação da cruz, do significado de tudo isso. E muitos acreditam que ter esse relacionamento íntimo com Deus, primeiro eles buscam através de ações externas. Acreditam que servindo o reino de Deus, estão desenvolvendo uma intimidade íntima com Deus. Mas na verdade, sem eles perceberem, sem terem o entendimento, a consciência, estão sendo escravos. E estão num jogo de barganha, inconscientemente falando. Porque acreditam que quanto mais servem o reino de Deus, quanto mais fazem boas obras em nome de Cristo e têm até o conhecimento da palavra de Deus, são familiarizados com a palavra de Deus, são assíduos em tudo que envolve na esfera eclesiástica, acreditam que serão abençoados por Deus, serão merecedores das bênçãos do amor de Deus, do olhar de Deus para com eles. E isso é um equívoco muito grande, porque, na verdade,
essa intimidade com Deus sem fronteiras, ela parte do princípio das ações internas, de todos os movimentos internos. Por isso o orar sem cessar no Espírito começa de dentro para fora. Então, a questão de disciplina espiritual, quantos chegam aqui para mim, estão fadigados, uma fadiga emocional gigantesca, estão sem força, desanimados, realmente entregues. E falam para mim, a primeira coisa que eles falam para mim: eu não estou conseguindo ter força para orar. Eu não consigo fazer a devocional. Eu não estou conseguindo ler a palavra. Eu não estou conseguindo ter o meu tempo com Deus. Eu estou desanimada de servir o reino de Deus, de servir nos ministérios da igreja, de continuar sendo atuante na igreja. E eu paro e eu ouço, na essência, conectada com o Espírito Santo de Deus. Porque teve um dia, só abre aspas, teve um dia na rede social, eu fiz um post de um vídeo e teve um rapaz que me fez uma pergunta. Ele perguntou: você na sessão de psicanálise, você fala sobre questões religiosas? E no primeiro momento, a forma como ele perguntou, eu não tinha entendido bem isso. Mas eu fui e expliquei, né? Expliquei para ele sobre essa questão. Então, na verdade, o meu trabalho como trainer, nas sessões, de acordo com a necessidade, a demanda do meu paciente, tem sessão que é sessão de terapia de psicanálise, onde eu deixo o meu paciente falar livremente. Eu não falo, eu só escuto. Eu deixo meu paciente falar. E se eu achar que o momento certo vai ter o momento certo, eu interfiro, eu dou o meu parecer. Então, como a maioria dos meus pacientes são cristãos, eles trazem questões da fé, muitos questionamentos. E em determinados momentos que eu vou saber qual é a hora certa, a hora oportuna. Em momento é terapia, psicanálise, em outro momento como trainer, ensinamento, aplico ferramentas como trainer, e em outro momento aconselhamento cristão, porque eu sou educadora cristã. Então, muitos vêm com essas demandas sobre a fé. E eu trabalho a questão do aconselhamento, do discipulado. Então, esses pacientes que vêm com essa sobrecarga, tendo esse sentimento profundo de culpa, que só vai retroalimentando e vai, na verdade, vai afastando. Eles vão se afastando de Deus, porque como não estão conseguindo cumprir um rito da disciplina espiritual, eles acham que eles não estão obedecendo. Então, olha só o conceito extremamente equivocado sobre a pessoa, sobre o caráter de Deus. Deus, Ele não quer você como um escravo, que você caminhe com Ele
de uma maneira pesada. Deus, Ele quer você livre para adorá-lo em espírito e em verdade. Então, quando fala para adorar em espírito, Ele busca verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Adoradores em espírito. Adorar em espírito é estar nessa conexão íntima e profunda com Deus. Jesus, Ele busca amigos, porque Ele já é amigo de todos. E Ele procura verdadeiros amigos. Então, essa questão dessa intimidade com Deus, algo que é muito profundo, que é aqui interno, é muito fácil da gente conseguir, na verdade, entender isso. Se você, por exemplo, tem um amigo ou uma amiga de confiança e você sempre se confidencia com esse amigo, tudo você compartilha com esse amigo, você rasga o seu coração com esse amigo, você é extremamente verdadeiro, singelo com esse amigo, porque você confia nesse amigo. Assim é o relacionamento com Deus. Só que para você ter essa confiança no seu amigo, você foi construindo esse relacionamento. Essa confiança, ela não nasceu da noite para o dia. Foi com o passar do tempo. Você foi conhecendo esse amigo. E você foi percebendo que essa pessoa, ela é digna de confiança, de ser a sua amiga e você ser amigo. Então, conforme nós vamos conhecendo a Deus, conforme nós vamos nos abrindo a Ele, a confiar nele, vamos tendo esse contato com a palavra de Deus, porque não tem como você conhecer a Deus se você não conhecer a palavra dele. Jesus é o Verbo. A palavra de Deus é inspirada por Ele, são os ensinamentos dele. E através dos ensinamentos dele, você começa a conhecer o caráter de Deus, quem Ele é. Por isso que você consegue discernir a voz daquilo que Ele está falando para você, na sua consciência, daquilo que Ele está te direcionando. Você consegue discernir a voz dele, porque você conhece Ele pela palavra. Então, assim é o relacionamento com Deus. Só que existe uma diferença entre você confiar no seu melhor amigo e ter esse melhor amigo digno da sua confiança. Existe uma diferença do relacionamento com Deus. A questão é que o seu amigo, ele pode um dia te decepcionar. Um dia ele pode falhar com você. Ou você achar que ele falhou com você. De repente ele nem falhou na concepção dele, mas você recebeu dessa forma. Então você pode se decepcionar com esse amigo. Você pode se frustrar com esse amigo. E a diferença é que na sua amizade com Deus, Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai falhar com você. Ele nunca vai te frustrar. A questão é que muitos filhos de Deus, muitos cristãos, acabam se frustrando com Deus, porque geram expectativas em Deus, de que Deus vai responder da maneira como Ele quer a resposta, e que Deus vai fazer, vai abençoar, de acordo com os desejos do seu coração, de acordo com a sua vontade. Mas não, Deus, Ele não falha na vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa confiança está nisso.
está na palavra de Deus. Então, está nas promessas de Deus, que está na palavra dele. Então, trocar a expectativa por esperança, eu já falei isso várias vezes. A expectativa tem a ver com você, com o que você quer, com o que você acha que você necessita. E a esperança tem a ver com ele, tem a ver com o próprio Deus. Então, você tem esperança em Deus, de que o que Ele vai fazer é o melhor por você. É o melhor, porque você conhece Ele, você confia no amor dEle por você, você confia na palavra dEle. Deus, Ele não revoga o que Ele fala, e a sua confiança está na fidelidade dEle, no caráter dEle, na misericórdia, na bondade dEle. Então, Deus, Ele nos quer livre. Ele não quer que nós vejamos o Evangelho como algo pesado, como regras rígidas e mecânicas. Ele quer que nós tenhamos, em primeiro lugar, essa intimidade com Ele. Ele quer que nós tenhamos Ele como nosso melhor amigo. Aquele que habita em nós, que está sempre conosco, que faz morada em nós e que tudo que nós vivemos, nós compartilhamos com Ele. Então, existe um diálogo interno o tempo todo. Se você está conversando com alguém, eu aqui ouvindo os meus pacientes e falando. Quando eu ouço os meus pacientes, eu estou conectada com Deus, compartilhando com Deus e esperando Deus, estando atenta à voz de Deus, ao que Ele me fala. Porque nos atendimentos, eu não sou sozinha nos atendimentos, sou eu e Ele. Porque a intenção e a motivação é de ajudar o meu paciente. É que ele tenha o resultado que ele necessita, que ele deseja e muito mais, que ele nem sabe que ele precisa, mas que no decorrer dos atendimentos ele percebe isso. Então, é um trabalho em conjunto. Por isso que eu falo ciência e fé, na perspectiva da teologia cristã. Por quê? Porque todo o trabalho, todos os atendimentos, eles são alicerçados nos princípios e valores de Cristo, no Evangelho. Então, quando vem um paciente que não é cristão, que crê em Cristo, mas não vive de uma forma tão profunda, não pratica nessa caminhada, não tem uma religião, não tem uma crença muito bem definida, tem uma revelação geral sobre Deus. Se ele não vem com questões sobre a fé, eu não abordo sobre isso, eu respeito. Mas o trabalho, quando eu aplico as ferramentas e todo o trabalho em si, todo o método em si, ele é alicerçado nos princípios e valores de Jesus, que é nos valores espirituais: o amor, o perdão, a empatia, a resiliência, superação. Então, nos princípios e valores de Jesus. Então, queridos, é muito mais simples caminhar com Cristo do que a gente possa imaginar. Jesus, Ele quer você livre para caminhar com Ele. Ele quer que seja de todo o coração. Ele só quer um coração quebrantado, um coração rendido, um coração humilde, um coração disposto
a caminhar junto com Ele, um coração disposto a aprender dele. Jesus, eu vou caminhar com você, eu sou tão pequenininha, eu sou tão limitada, mas me ajuda, eu quero aprender de Ti. Eu quero ser transformada, eu quero ser curada. Eu quero ter a Tua sabedoria. Me permeia da Tua sabedoria. Desenvolve em mim a inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? É a sabedoria de Deus. Somente com a inteligência espiritual nós conseguimos gerir as nossas emoções quando precisamos. E aí, ao invés de nós reagirmos no ímpeto dos sentimentos ali no momento, nós reagimos de uma outra forma, com sabedoria, às vezes dando um tempo, uma pausa e falando no momento certo, ficando em silêncio. Então, tudo isso é fruto da intimidade com Deus, porque você só vai aprender de Cristo, você só vai desenvolver essa inteligência espiritual através desse relacionamento íntimo com Cristo, conhecendo a palavra dele e pedindo para ele revelar a palavra dele para você. Porque quem revela é Ele. Porque são somente letras, se não for revelado por Ele. Então a Bíblia, como é inspirada por Ele, é mistério. Deus é mistério. Já falei isso em outro vídeo, sobre a graça. Então, esses pacientes, eu vou trabalhando a questão de aconselhamento cristão, e eu vou trazendo ensinamentos para eles sobre a palavra, dentro de cada questão, de cada dificuldade, de cada entendimento equivocado que eles absorveram. E muitos, por essa questão da culpa, quando chegam aqui muito mal, eu sempre falo para eles sobre a questão da disciplina espiritual. Eu falo, olha, a oração, você ter uma intimidade com Deus, não é só você parar e determinar um determinado tempo do dia para você ter essa disciplina, para achar que você cumpriu com a sua obrigação e que Deus está satisfeito e feliz com você. Não. Deus sabe o quanto você está mal. Deus sabe tudo o que passa na sua mente, no seu coração, no seu interior. Deus sabe do seu estado emocional. Deus sabe como você vê Ele, o entendimento que você tem sobre Ele, a sua definição sobre Ele. E Deus, Ele quer se revelar a você. Ele quer que você troque esse comportamento religioso, essa mente religiosa, por uma mente amigável, livre, para ser amigo dele, porque ele já é seu amigo. Então, se você não está bem, se você não está conseguindo fazer leitura, a devocional, ter essa disciplina, porque Deus sabe o que está acontecendo com você e Ele quer te ajudar, Ele quer que você seja curado, porque Ele tem o melhor para você, Ele tem planos para a sua vida. Então, se você, com a sua cabeça no travesseiro, se você só falar assim para Ele, Deus, eu te amo, eu não estou tendo força nem para falar, mas fica comigo. E se você realmente conversar com Ele internamente,
compartilhar com Ele todas as suas dores, você vai ter a resposta. Você vai ter as experiências com Ele. Porque essa intimidade, ela só cresce o tempo todo através dessas experiências que você vai tendo com Ele. E você vai começar a perceber que vai ter mudanças em você. Quanto mais você se relaciona intimamente, numa profundidade com Deus, mais você se conhece. O Espírito Santo, ele te mostra a verdade sobre você. Em cada ocasião, em cada situação. Quando você decide ser honesto consigo mesmo. Porque você está sendo honesto com Ele. Então, quando nós somos honestos com Deus, quando nós rasgamos o nosso coração, até em coisas, em pensamentos horríveis que nós temos, que a priori está fora, é pecado, vai desagradar o coração de Deus, mas quando você expõe esses pensamentos e sentimentos que de repente eles são tão secretos que ninguém sabe, só você. Mas quando você expõe isso para Deus, porque na verdade Ele já sabe, só que Ele está esperando você ter a confiança nele e se confidenciar a Ele, abrir o seu coração. Então, quando você expõe esses sentimentos, os pensamentos, você está dando a oportunidade. Você está sendo verdadeiro. Você está sendo honesto. Então, quando você é honesto com Deus, você está sendo honesto consigo mesmo. Querido, esse é o caminho do autoconhecimento. Mas muitas vezes você não vai conseguir ter respostas ou enxergar coisas em você, mesmo que você esteja abrindo o coração para Deus. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele te direciona da maneira como você vai ter as respostas, para que você seja curado, para que você seja liberto, para que Ele possa te ajudar. Então, Ele te direciona, ou Ele coloca alguém no seu caminho para te ajudar a se compreender, ou Ele te direciona um profissional que pode te ajudar, e Ele vai estar com você durante o processo, e você vai começar a compreender, porque tudo você vai estar compartilhando com Ele. Então, o orar sem cessar é a disciplina espiritual. Porque conforme você vai tendo essa intimidade com Deus, de uma forma livre, espontânea, você quer conhecer Ele cada vez mais. Você tem o desejo de ouvir a palavra dEle, de ler e estudar a palavra dEle. Você tem o desejo de fazer parte de tudo que diz respeito a Ele. Então, através dessa intimidade, que é algo interno, as consequências, os frutos dessa intimidade é que vão te levar a ações externas. Então, servir o reino de Deus, fazer a obra de Deus, de livre, espontânea vontade, deliberadamente, isso é um fruto do seu relacionamento com Ele. Você quer, você deseja. E isso é algo muito genuíno. Não é para se aparecer para ninguém, ou não é para seguir um protocolo, para que você seja salvo, para que Ele te ame, para que você seja merecedor das bênçãos do olhar dEle para você. Não!
Você já é abençoado por Ele. A graça já está sobre você. A graça especial. A misericórdia. Você já tem o amor dele. A partir do momento que ele entregou o filho dele por você. Ele já te perdoou. Ele só quer o seu coração. Ele quer o seu coração quebrantado, humilde, contrito, disposto a se entregar, a se render, disposto ao arrependimento. Não existe mudança, não existe transformação se não houver o arrependimento. Agora, existem as consequências, as colheitas do que nós semeamos? Sim, já falei isso também várias vezes. Porque muitos cristãos enxergam Deus como um Deus tirano. Fez, colheu. Isso não tem a ver com Deus. Se você fez, você vai colher pelo que você semeou. Isso é fato. Mas quando você se arrepende genuinamente e você rasga o seu coração para Deus e fala o porquê que você fez, sem ficar se justificando para Ele, mas abrindo o coração, e o quanto é difícil para você, você está se arrependendo. Você vai colher? Vai. Mas eu tenho certeza, você vai colher de uma maneira mais branda do que você realmente, como seria a sua real colheita sem Deus. Porque Ele vai estar com você nessa colheita. Ele vai estar de mãos dadas com você nessa colheita. E Ele vai transformar essa colheita num bem maior, em benignidade, porque Ele é um Deus benigno. Ele é um Deus longânimo. Ele é um Deus manso. Porque Ele está vendo que o seu coração está extremamente arrependido. Porque Ele está vendo que você deseja, almeja uma mudança em você e uma mudança de vida. Então, Ele vai te ajudar porque você está deixando Ele te ajudar. E você vai aprender com Ele, dele, nesta colheita. E você vai glorificar o nome dele. Você vai ter experiências com Ele extraordinárias na colheita. Ele vai te ensinar muita coisa. Isso vai te amadurecer, vai te fortalecer, vai amadurecer o seu relacionamento com Ele, a sua fé. Você vai ter sabedoria porque Ele vai te ensinando e você vai tendo a sabedoria que vem dele durante o processo da colheita. Então esse não é um Deus tirano, não é o Deus da punição, é o Deus da misericórdia, da graça, que quando você reconhece e você se arrepende, Ele está com você na colheita. Ele não vai te deixar se ferrando sozinho. Não, esse é o Deus misericordioso. E você só vai começar realmente a compreender tudo isso através dessa intimidade profunda com Ele, sem fronteiras. Ele quer que você seja amigo, amiga dele. É isso que Ele quer. Ele quer desconstruir, desaprisionar uma mente religiosa. Ele quer que você o conheça como Ele é. Ele quer que você esteja atento à voz dEle, às revelações que Ele quer te entregar. Siga esse caminho e deixa de uma forma leve, livre, com o coração desejoso, e deixa que Ele vai fazer essa obra em você.
Porque não existe um método, não existe uma fórmula. É algo que é muito individual, é muito particular, é muito singular. O relacionamento com Deus é muito peculiar, é muito singular, é de cada um. Amém? Então eu espero que eu tenha edificado a sua vida. Se fez sentido para você tudo o que foi dito aqui, eu espero que isso faça diferença na sua vida. Se de repente você é esse irmão cristão que compartilhamos a mesma fé, se você enxergava a intimidade com Deus, a disciplina espiritual de uma outra maneira, enxergava Deus assim, então que você ore e peça para o Espírito Santo para Ele realmente confirmar no seu coração. Se você tem dúvida, para Ele confirmar no seu coração, para Ele te mostrar a verdade dEle. Faça isso. Se fez sentido para você, compartilhe com outros irmãos, com outras pessoas, para edificar a vida dessas pessoas. E fique atento aos próximos conteúdos. Um beijo no seu coração e até mais.